Olá, meus irmãos, paz de Cristo. Muito bom poder estar compartilhando mais um vídeo com os irmãos de mais um estudo que tenho realizado. Eu peço que antes de a gente começar, você se inscreva no canal se ainda não for inscrito e aperte também o sininho para que quando eu lançar um vídeo, o YouTube entregue primeiro para você e você veja assim que eu lançar esse vídeo, ok? Também não esquece de deixar sua curtida para que esse vídeo seja espalhado para o máximo de pessoas possíveis. Bom, vamos ao nosso estudo. Hoje eu gostaria de trazer uma contagem cronológica a respeito da volta de Jesus. Com isso, eu não estou dizendo que sei o dia e nem a hora que Jesus vai voltar. Ele mesmo fala que ninguém sabe nem o dia e nem a hora que o Filho do Homem vai voltar, nem ele mesmo. Lógico que ele falou isso enquanto ele estava na condição de ser humano aqui na Terra, e quando ele estava assim, a Bíblia diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes ele se esvaziou. Então ele se esvaziou dos seus atributos divinos. Logo, um dos atributos divinos, que é a onisciência, ou seja, ter ciência de todas as coisas, ele abriu mão desse atributo para que ele pudesse vir aqui para a Terra e ser exatamente como nós, como eu e você. Então, enquanto ele estava aqui, ele não sabia nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem voltaria. Mas agora, sendo assunto aos céus e retomando todos os seus atributos divinos, com certeza a onisciência é um deles, e ele com certeza hoje sabe o dia e a hora que ele vai voltar, ok? Dito isso, o fato de ele dizer que ninguém sabe nem o dia e nem a hora, não quer dizer que nós não possamos saber o tempo e a estação da sua vinda. Paulo mesmo fala à igreja de Tessalônica que, com respeito ao dia do Senhor, não era necessário que ele falasse com a igreja de Tessalônica, porque eles já estavam totalmente inteirados, eles compreendiam tempos e épocas da vinda do Senhor, e Paulo não precisava ficar gastando tempo com a igreja de Tessalônica falando sobre isso. E ele fala assim, ó: vocês são da luz, vocês não são de noite. Então, Jesus vem como um ladrão à noite, mas vocês são do dia. Então vocês não andam na escuridão da noite. Vocês conseguem perceber as coisas com clareza. Logo, para vocês, Jesus não virá como ladrão de noite, porque vocês já estarão aguardando, porque vocês entendem exatamente o tempo e a época que ele vai voltar. Então, o fato de não podermos saber o dia e nem a hora, isso é um fato, é impossível, mas nós podemos compreender a estação da sua vinda. E eu queria hoje com vocês fazer uma contagem profética para que a gente possa compreender a estação da vinda de Jesus. Lógico que essa é uma das maneiras de nós fazermos essa contagem profética. Existem várias outras nas Escrituras, a gente vai trabalhar mais aqui, mas essa eu gosto bastante, me dá bastante esperança de que a vinda de Jesus vai se dar na minha geração. Isso é muito importante. Davi, por exemplo, ele acreditava que ele levantaria a casa de Deus, que seria ele que iria edificar a casa de Deus. E em acreditando nisso, Davi, ele comprou todos os materiais da casa de Deus, deixou todas as pessoas que iriam edificar, todos os trabalhadores ali, ele já deixou preparado, a planta do templo, ele deixou tudo pronto, né? E Deus falou que não seria Davi que edificaria a casa de Deus, mas o seu filho Salomão. Então, quando Salomão se assenta no trono de Davi, logo ele inicia a construção do templo, porque já estava tudo preparado. O seu pai Davi deixou tudo prontinho. Então, ainda que Jesus não volte na minha geração, se assim nós crermos, nós vamos trabalhar pela sua vinda. E em trabalhando pela sua vinda, a vinda dele com certeza estará mais próxima. E se não for na nossa, poderá ser na próxima geração. Mas o fato é que o chão da geração posterior precisa ser o nosso teto. Então nós precisamos ir ao máximo, nós precisamos cavar ao máximo, nós precisamos ao máximo preparar o caminho do Senhor na esperança de que ele vai voltar na nossa geração. Mas eu gostaria de fazer essa contagem profética com relação aos dias da criação. Em Gênesis, no capítulo 2, no verso 2, vai dizer o seguinte: e havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, o que a gente vê aqui
é que o Senhor fez a terra em 6 dias, né, em toda a criação, e no 7º dia, então, ele descansou. 2 Pedro, no capítulo 3, verso 8, diz assim: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, para o Senhor, 1000 anos é como se fosse um dia para a gente. Então, quando a Bíblia diz em Gênesis que Deus fez a terra em 6 dias e no 7º dia descansou, pode ser que cada dia tenha sido aí milênios, né, para a gente. Mas, em sendo literal, dia no sentido de 24 horas, não tem problema. O que importa é que profeticamente, para nós, está simbolizando cada dia como 1000 anos. Em Levítico, no capítulo 25, no verso 4, diz assim: Mas o 7º ano será um ano de descanso sagrado para a terra, um descanso dedicado a Deus. Então, o que é que nós vemos? O Senhor, ele pediu para que nós guardemos o 7º dia, para que o 7º dia seja um dia realmente de descanso, para que nós possamos descansar, e não só nós possamos descansar, mas a terra possa descansar. Então, até tratando aí com anos, a cada 6 anos o homem trabalha, e no 7º ano deveria descansar para que a terra pudesse dar uma respirada. Então, Paulo diz que a criação aguarda pela manifestação dos filhos de Deus, porque ela está gemendo com dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Porque os filhos de Deus vão libertar a terra do cativeiro em que ela se encontra. Então, hoje a terra se encontra no cativeiro e ela está gemendo por isso. Ela está gritando por isso. E a própria Bíblia diz que não é por causa dela mesmo, mas por causa daquele que a sujeitou. Então nós, homens caídos, sujeitamos a terra, e a terra está então passando por um processo de muita dor, de muito sofrimento até então, sendo que o correto seria dar um tempo de descanso à terra para que ela pudesse respirar, para que ela pudesse então ser livre, né? Então a terra está aguardando por esse dia, pelo dia do descanso, né? Não só nós, os homens, né? A criação está aguardando pelo dia do descanso, mas a terra também está ansiando por esse dia. E aí, o autor aos Hebreus vai dizer no capítulo de número 4, do verso 9 ao 10, assim: Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Então, o próprio autor, aqui aos Hebreus, está dizendo na nova aliança, né, porque você pode achar que a questão do sábado é só para a antiga aliança, e o sábado está apontando para uma realidade. Lembramos que tudo que acontece no Antigo Testamento está apontando para a realidade que se dará na completude da vinda de Cristo. Então, quando o autor aos Hebreus fala que ainda nos resta um descanso sabático, ainda nos resta um sábado para aguardarmos, todo o povo de Deus vai necessitar desse sábado. O que a Bíblia está falando é que nós precisaremos de um tempo de descanso. E lembrando que, como o próprio Pedro disse na sua carta, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, esse sábado está se tratando de 1000 anos, do milênio, que a Bíblia chama de milênio. Apocalipse, no capítulo de 20, vai falar a respeito desse dia, do milênio. A Bíblia vai falar em muitos outros momentos sobre o dia do Senhor, né? E o dia do Senhor também está se referindo ao milênio. Lógico que algumas vezes, pelo contexto, nós vamos ver claramente que está falando de um dia específico, de um dia de vingança, algo desse tipo, né? Aí está falando sim de um dia específico em relação a 24 horas, mas a maioria das vezes, quando a Bíblia fala de o dia do Senhor, está falando sim desse sábado que ainda nos resta, esse sábado que ainda está nos aguardando, é o milênio em que nós e a terra descansaremos. Então a terra vai poder vivenciar a liberdade da glória dos filhos de Deus, como o próprio Paulo fala em Romanos, capítulo 8. Então, a liberdade da glória dos filhos de Deus
se dará na vinda de Jesus e entrando então no milênio. Então, 1000 anos, que é um dia para o Senhor, né? Afinal, 1000 anos para nós é um dia para o Senhor, e nesse milênio a terra vai descansar e nós também descansaremos. O fato de nós descansarmos não quer dizer que nós não trabalharemos, mas nós trabalharemos agora de uma maneira em que nós não vamos nos cansar, afinal, nós teremos nossos corpos glorificados. Então, a partir disso, eu gostaria de fazer uma contagem com os irmãos. Adão, que foi o primeiro homem a ser criado, né, que foi o pontapé inicial da humanidade, ele foi criado 4.000 anos antes de Cristo, né? Então, nós já temos aí 6.000 anos de Adão até a gente, né? Esse é mais ou menos o período em que a Bíblia aponta, né? Então, quando a gente faz ali a contagem dos filhos de Adão, quantos anos viveram e tal, vai pegando até Jesus, né? Quando cada um viveu, a gente tem mais ou menos essa contagem de 4.000 anos de Adão até a primeira vinda de Jesus. Então, de Adão até Abraão, nós temos aí 2.000 anos, né? Então, 2.000 anos está se referindo a 2 dias, né? Então, quando Deus fez alianças marcantes na humanidade, né? Então, de Adão até Abraão, 2.000 anos, cada dia para o Senhor é como 1.000 anos, então 2.000 anos está se tratando de 2 dias. De Abraão até Jesus, nós temos aí mais 2.000 anos, e mais 2.000 anos está se referindo a mais 2 dias da criação. De Jesus até os tempos em que nós estamos vivendo, nós temos aí mais 2.000 anos, ou seja, mais 2 dias da criação. Então já passamos 6 dias da criação e estamos entrando no 7º dia. E o 7º dia é o Shabat, é o dia do descanso. O 7º dia é o milênio. Então eu creio muito que nós iremos entrar, nós estamos passando do 6º dia da criação e estamos entrando no 7º dia, que é o dia do descanso, que é o milênio, onde a terra e nós vamos descansar de todas as obras pesadas e escravizadoras em que a nossa natureza caída nos deixou, e nós iremos então vivenciar a liberdade da glória dos filhos de Deus. Bom, irmãos, como eu disse, eu não tenho com esse estudo o desejo de marcar a data da volta de Jesus, mas eu acredito que esse é um apontamento que pode nos trazer muita esperança de que o Senhor Jesus vai voltar em nossa geração, que a vinda dele está muito próxima. E essa é apenas uma contagem. Quando nós alinhamos essa contagem a todos os acontecimentos que estão ocorrendo nos dias de hoje, nós percebemos que há uma convergência de todos os sinais que a Bíblia fala a respeito dos últimos dias ocorrendo na nossa geração. Então, lógico que ainda se faltam algumas coisas a serem cumpridas, né, como o aparecimento do anticristo, a manifestação do anticristo com a grande tribulação. Esse aí eu acho que é o principal elemento que falta a ser cumprido, mas fora isso, a gente vê que há uma convergência e uma maximização daquilo que a Bíblia fala dos acontecimentos dos últimos dias ocorrendo todos juntos numa mesma geração, que é a nossa geração. Fora o fato de Israel ter voltado para sua casa ainda nessa geração, né? Então, assim, são muitos sinais, são muitas coisas convergindo, e quando a gente faz essa contagem a respeito da vinda de Jesus com os dias da criação, nós percebemos que isso faz muito sentido e que nós podemos aguardar a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que nós não devemos apenas aguardar de maneira passiva, aguardar quietinho. Não, ela diz que além de aguardar, nós precisamos nos apressar para a vinda de Jesus. Então, nós precisamos trabalhar apressadamente, nós precisamos correr para que esse dia realmente chegue na nossa geração. Assim como João Batista ele foi levantado para preparar o caminho para a primeira vinda, o Senhor Jesus está me convocando e está convocando você que está assistindo esse vídeo. Preparai o caminho do Senhor. Esse é um tempo em que nós vamos precisar nos levantar e nos envolver com a obra de Cristo, não mais com as nossas próprias obras, não mais se importar com as nossas próprias coisas, mas se importar em preparar o caminho
daquele que virá e restaurará todas as coisas. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.